A história de São Bento, você já percebeu que alguns santos mudaram não apenas vidas, mas civilizações inteiras. Hoje você vai conhecer a história de um homem que saiu do silêncio de uma caverna e transformou a Europa. Um homem que enfrentou tentações, perseguições, envenenamentos e venceu tudo com oração. Esse homem foi São Bento, mas o que existe por trás da famosa medalha de São Bento e quais milagres realmente marcaram sua vida? Prepare-se para uma história que não é apenas antiga, ela é atual. São Bento nasceu por volta do ano 480 na cidade de Núrcia, na Itália. Era irmão gêmeo de Santa Escolástica. A Europa estava em ruínas após a queda do Império Romano. Corrupção, violência, decadência moral. Roma já não era o centro da ordem, mas do caos. Seus pais o enviaram para estudar em Roma, mas ali ele viu algo que o marcou profundamente: imoralidade, luxo exagerado, jovens entregues aos vícios. Ele poderia ter seguido o fluxo, poderia ter se adaptado, mas ele fez o contrário, abandonou tudo. Com cerca de 20 anos, retirou-se para Subiaco, buscando apenas uma coisa: Deus. Bento passou cerca de 3 anos vivendo em uma gruta conhecida hoje como Sacro Spezzo. Ali, no frio, no silêncio e na solidão, enfrentou tentações intensas, segundo os relatos de São Gregório Magno em seu livro Diálogos. Bento foi atormentado por tentações da carne tão fortes que quase abandonou a vida monástica. O que ele fez? Rolou-se sobre espinhos e urtigas para disciplinar o corpo e fortalecer o espírito. Mas ele compreendia algo que hoje esquecemos: a liberdade espiritual exige combate. Após essa vitória interior, sua fama começou a se espalhar, e então começaram os milagres. Alguns monges pediram que Bento se tornasse abade de um mosteiro vizinho. Ele aceitou, mas sua disciplina era rigorosa: vida de oração, trabalho, silêncio, ordem. Alguns monges não suportaram, decidiram envenená-lo. Serviram-lhe um cálice com vinho envenenado. Bento fez o sinal da cruz sobre o cálice. No mesmo instante, o recipiente se partiu como se tivesse sido atingido por uma pedra invisível. O veneno foi revelado. Ele não puniu os monges, apenas voltou para sua caverna. Pergunta sincera: quantos reagiriam assim? Em outra ocasião, um sacerdote invejoso enviou-lhe um pão envenenado. Bento percebeu, chamou um corvo que ele alimentava diariamente e ordenou que levasse o pão para um lugar onde ninguém pudesse encontrá-lo. O corvo obedeceu. O detalhe é importante: a criação reconhecia a autoridade espiritual de Bento. A natureza respondia à santidade. Nos diálogos de São Gregório Magno, há o relato de que um jovem monge morreu após desobedecer às orientações espirituais. A mãe desesperada levou o corpo a Bento. O santo orou intensamente. O jovem voltou à vida. Não era apenas poder sobrenatural, era intercessão, era intimidade com Deus. Por volta do ano 529, Bento fundou o Mosteiro de Monte Cassino. Ali escreveu sua obra mais famosa, A Regra de São Bento. Um texto simples, equilibrado, profundamente humano. O lema: Ora et labora, reza e trabalha nada de exarreros. Nada de extremismos, disciplina com misericórdia, autoridade com caridade. Sua regra se espalhou por toda a Europa e tornou-se a base do monaquismo ocidental. Muitos historiadores afirmam que os mosteiros beneditinos preservaram livros, cultura e conhecimento durante os séculos mais turbulentos da Idade Média. Sem Bento, a Europa teria sido diferente, muito diferente. São Gregório Magno também relata que Bento possuía o dom de discernir pensamentos ocultos. Ele previa acontecimentos, advertiu monges sobre perigos futuros, profetizou sua própria morte. 6 dias antes de morrer, pediu que abrissem sua sepultura. Recebeu a Eucaristia. Morreu de pé, amparado pelos monges,
com os braços erguidos ao céu. Que tipo de homem morre assim? A famosa medalha de São Bento surgiu séculos depois, mas está ligada à tradição de proteção espiritual associada ao santo. As iniciais gravadas representam exorcismos e súplicas contra o mal. Ela não é amuleto, é um sacramental, recorda a autoridade de Cristo sobre o mal. Quantas pessoas testemunham proteção espiritual por meio dela? A Igreja recomenda seu uso com fé, não superstição. São Bento não foi um guerreiro com espada, foi um guerreiro do silêncio. Enquanto o mundo gritava, ele escolheu a oração. Enquanto Roma caía, ele construía mosteiros. Enquanto muitos buscavam poder, ele buscava a santidade. E talvez a pergunta final seja esta: você está construindo o que em meio ao caos do mundo? Se essa história tocou você, compartilhe. E lembre-se, a verdadeira revolução começa no silêncio do coração. São Bento, rogai por nós.